Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Durante esses dias de comunhão aqui, nós temos tocado no encargo do Senhor, porque o Senhor está mostrando para nós o que Ele está fazendo. Na comunhão de jovens, na comunhão de casais, e essa noite nós vamos começar com esse mesmo versículo que é Apocalipse capítulo 21, versículo 5, que diz: aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Esse registro do apóstolo João está no livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, já revelando no final da economia de Deus, do seu plano, o que Ele está ganhando. No passado já vimos que se o homem não tivesse caído, a Bíblia seria Gênesis capítulo 1 e 2 e Apocalipse capítulo 21 e 22, né? Mas porque o homem caiu, daí teve todo aquele acréscimo, por causa da maravilhosa obra da redenção do Senhor e pelo fato de Deus nos amar. E se nós lemos Apocalipse 21, versículos 1 e 2, diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Podemos ver aqui novo céu, nova terra e nova Jerusalém. Esse é o resultado da obra de Deus. Tudo novo. Louvado seja o Senhor. Nós, como já falamos antes, passamos por profundas mudanças nesses últimos 2 anos, mas o que precisamos dar atenção é que as coisas não são simplesmente mudanças exteriores. O que vale é se houve ou não mudança em mim. Tá? Isso é algo que eu preciso dar muita atenção. Não adianta as coisas mudarem exteriormente, mas nenhuma mudança ocorrer em mim. Mas sabemos que o Senhor está trabalhando e Ele quer nos tornar novos. E existe um versículo na Bíblia que fala o seguinte, tá? 2 Coríntios 5, versículos 16 e 17. Diz o seguinte: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Na versão King James atualizada, certos sentimentos são ressaltados aqui. Então eu gostaria de ler também na versão King James atualizada, que diz assim: assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano, certo? Ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, agora, contudo, já não o conhecemos mais desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aqui nos mostra 2 espécies de conhecimento de Cristo.
Primeiro tipo de conhecimento, maneira de conhecer o Senhor, é conhecer Cristo segundo a carne, que em detalhe significa considerar, conhecer Cristo sob o ponto de vista meramente humano. E a outra maneira de considerar Cristo, conhecer Cristo, é no Espírito. E se a Bíblia fala que existe um conhecimento segundo a carne, sob o ponto de vista meramente humano, nós temos que ir diante do Senhor e considerar: Senhor, como tem sido o meu conhecimento a respeito da sua pessoa? Tem sido um conhecimento do ponto de vista meramente humano? Ou eu tenho te conhecido no Espírito? Quem o Senhor realmente é? Paulo falou: e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. O que eu quero mostrar para vocês, queridos irmãos, queridas irmãs, é que nesse versículo, Paulo fala uma coisa muito importante. É que teve um momento que foi o momento da mudança. Foi o momento que ele passou a conhecer Cristo realmente. Entendeu? Porque ele diz assim: assim que nós, daqui por diante, quer dizer, tem um marco. Se antes era de um jeito, daqui por diante já não será assim. Não importa como tenha sido antes, daqui por diante será diferente. Isto é Deus nos fazendo novos. Entende? À medida que Deus vai nos tornando novo, surge um marco em nossa vida, nos diferentes aspectos do nosso viver, e aí nós falamos: daqui por diante é diferente. De agora em diante. No passado pode ter sido de um modo, mas agora já não é mais desse modo. Isso quer dizer que houve uma mudança. Você foi renovado. E olha só. Daí o versículo 17 fala algo importante. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. O segredo é estar em Cristo. Se eu estou em Adão, é tudo velho. Por melhor que as coisas sejam, por mais capazes que nós sejamos, o que faremos é tudo velho. Mas se alguém está em Cristo, é nova criatura. E qual é a prova prática de que é nova criatura, é nova criação? O versículo diz: as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amado irmão, amada irmã, nós estamos sendo renovados ou não? Existe um versículo, tá? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, que diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Nosso homem exterior, tá certo? Composto pelo nosso corpo, tendo a alma como o órgão que rege, esse é o homem exterior. Mas vamos referir principalmente à questão do nosso corpo. E o homem interior, o espírito é alguém que governando nossa alma. Vamos tocar o homem interior como o espírito, a parte interior, mais interior do nosso ser. O nosso corpo, dia após dia, vai se corrompendo, não é assim? Vai se deteriorando. Com o decorrer dos anos, nós sentimos fisicamente o peso da idade, não é? Então ele vai se corrompendo, mas a Bíblia diz que o homem interior se renova de dia em dia. Isso quer dizer, todos os dias. É assim que o Senhor nos torna novos.
a partir do nosso espírito, de dia em dia. Daí, no versículo 17 de 2 Coríntios 4 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então ele está falando, o que nós passamos no dia a dia, situações difíceis, é para a produção de algo que tem eterno peso de glória, não é? E ainda mais, versículo 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Observe, quando nós somos renovados interiormente, dia em dia, vai havendo uma mudança em nosso ser. A nossa atenção já não está fixo nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Significa o quê? Que valor tem para nós hoje as coisas que se veem e as coisas que se não veem? Nós estamos dando um peso maior nas coisas que se veem ou nas que se não veem? Se nós estamos dando mais valor nas coisas que se veem, a palavra diz claramente, as coisas que se veem são temporais. Com o tempo passa, mas as que se não veem são eternas. E como você sabe que você está sendo renovado? Porque o foco da sua atenção está sendo mudado, dia após dia. Não é verdade? Renovados dia após dia. E agora, o que nós precisamos também perceber é que, como diz 2 Coríntios 5,17, agora é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amado irmão, amada irmã, você ainda está preso no passado? Você ainda está preso no passado? Nas coisas da sua história pessoal, nos relacionamentos, no relacionamento com irmãos. Você ainda está preso no passado? Por exemplo, um dia um irmão te ofendeu. Isso ocorreu 15 anos atrás. Um irmão te ofendeu. Até hoje você está preso nisso? Coisa que ocorreu 15 anos atrás, coisa que ocorreu 30 anos atrás. Você ainda está preso nisso? Se está preso, é sinal que você não foi renovado. Você sabe o que atrapalha a vida da igreja? São essas coisas do passado que nos prendem. Acusamos, não perdoamos. Você pode dizer, eu fui renovado. Sabe qual é a marca de que você foi renovado? É quando alguém levantar esse assunto, e é aquela questão daquele irmão que te ofendeu 30 anos atrás. Você vai dizer, passou. Passou. É o que, olha aqui, é o que está em Apocalipse 21. Diz assim, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. E aí, irmão, e aquela ofensa? Passou, já não existe, sou uma nova pessoa. Tá certo?
Então a palavra de Deus nos mostra de uma maneira muito clara de que precisamos ser renovados todos os dias. É assim que o Senhor nos faz novos. É na nossa comunhão com o Senhor que nós somos renovados dia a dia. E ainda mais, existe ainda o seguinte versículo, Hebreus capítulo 3, versículo 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Para complementar, Hebreus capítulo 4, versículo 7. De novo determina, certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, você pode ver, um dia é suficiente para nosso coração, nosso homem interior envelhecer, né? O nosso ser envelhecer, um dia. Porque se tem renovação de dia em dia, se hoje você não é renovado, você já está velho. Certo? Dentro do plano de Deus, dentro daquilo que o Senhor deseja. Por isso, olha a importância da nossa comunhão com o Senhor. Não é somente isso. Um outro grande perigo que Hebreus 3 e Hebreus 4 nos mostram nos versículos lidos é que hoje, se ouvirdes a sua voz, então nós precisamos ouvir a voz do Senhor todos os dias. E quando você ouvir, não endureça o coração. Um dia é suficiente para ficarmos velhos. Um dia é suficiente para termos o coração endurecido. Temos que realmente tomar essas palavras de alerta. Mas louvado seja o Senhor, toda vez que nós contactamos o Senhor, nós somos renovados. Ouvimos a sua voz, nós somos renovados. Amém? Bom, agora vamos ver algo ligado à questão daí da... Nós vimos nova criação, agora vamos ver algo da nova aliança. Certo? 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 4, que diz assim, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então nós podemos ver uma coisa, na nossa comunhão com o Senhor nos renova. E o nosso relacionamento com o Senhor, amados irmãos, amadas irmãs, é um relacionamento de aliança. Aliança. É uma coisa séria, né? Você firmou uma aliança com o Senhor ou não? Firmar aliança é como se firmar um contrato. Não é isso? Tem direitos e deveres. Quando você tem uma aliança, você pode fazer as coisas segundo a sua própria vontade? Não. Por quê? Porque tem uma aliança. Aliança é um relacionamento sério.
aliança, sua aliança é contactar o meu Senhor todos os dias. É aliança. Querendo ou não querendo, tem que estar lá. Eu não posso quebrar a aliança. Ou nessa aliança, o Senhor não pode quebrar a aliança e você pode quebrar a aliança todos os dias. Nessa nova aliança, o Senhor é a fonte, não nós. Aqui diz, nós não somos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. A nossa suficiência vem de Deus. E isso é resultado dessa aliança. E a nossa aliança não é da letra, mas do Espírito. É uma aliança de vida. E é uma nova aliança. Sabe o que significa nova aliança? É nova em natureza. O que não pode acontecer na nossa vida é que a nossa aliança com o Senhor se torne uma velha aliança. Uma aliança de letra, mas não de vida. Então, amados irmãos, amadas irmãs, há um longo caminho pela frente. Mas Deus está trabalhando todos os dias. É isso que nos encoraja. Porque Ele não quebra a aliança. Ele não desiste de nós. Amém? E também vamos ver 2 versículos. Esses versículos nós comentamos, nós usamos na comunhão de casais. Romanos capítulo 6, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Romanos capítulo 7, versículo 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Então, olha só, em Romanos 6, versículo 4, fala andar em novidade de vida. E em Romanos capítulo 7, versículo 6, nos diz servir em novidade de espírito. Então, precisamos dar atenção ao seguinte ponto, que Deus olha esses 2 aspectos do nosso ser, o nosso viver diário, o nosso andar e o nosso serviço. Mas no Senhor, por causa da realidade da morte e da ressurreição, por causa da obra da cruz, você sabe, é a cruz que faz a transferência da velha criação para a nova criação. A cruz é o grande filtro do universo. De um lado está a velha criação, do outro lado está a nova criação. E quando nós passamos por esse filtro, o que passou é nova criação. O que ficou é velha criação. E aqui fala em dar em novidade de vida. E Romanos 7, 6 fala, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, novamente nos mostra a obra da cruz, e fala daí de servir em novidade de espírito. Então Deus dá atenção a esses 2 aspectos. Agora vamos olhar a questão da andar em novidade de vida, tá bem? Vamos olhar, andar em novidade de vida. Isso vem da nossa comunhão com o Senhor. Nós vamos agora ver alguns versículos de Apocalipse para entrarmos dentro desse ponto. Primeiramente, Apocalipse capítulo 2, versículo 17, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca,
e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, olha só a riqueza que há nesse versículo aqui, fala de um vencedor. O Senhor diz, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Isso quer dizer o quê? É o alimento que Deus dá na nossa comunhão com Ele. Vocês se lembram, o maná, né? Ele cai pela manhã, certo? De manhã, quando você acorda, você então recolhe o maná. Mas preste atenção, existe um maná público, que é o maná que vai e todo mundo sai para coletar, certo? Todo mundo sai para colher. Mas aqui fala de um maná escondido. É o maná que Deus manda, é para você. Você entende? Olha a importância da sua comunhão pessoal com o Senhor. Existe um maná que é para todos, mas existe um maná que é para você. É um maná escondido. É na sua intimidade com o Senhor que o Senhor lhe dá. Então, olha a importância da comunhão pessoal com o Senhor. Viver na comunhão divina. Porque é comendo desse maná escondido que nós somos renovados dia após dia. Mas observe ainda a experiência dele. Eu lhe darei uma pedrinha branca. Pedrinha significa material de edificação. Alguém que foi transformado. Éramos pó, barro, agora somos pedra. Somos um material de edificação. Nessa nossa comunhão com o Senhor vai nos transformando de barro para pedra. E aqui fala de uma pedrinha branca, certo? Isso quer dizer que vive na justiça. E agora, o que eu quero ressaltar é o seguinte: sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Isso é o resultado da nossa comunhão com Deus, na nossa intimidade com o Senhor. O Senhor nos transforma, e porque nos tornamos alguém novo, nós ganhamos um nome novo. Correto? Mas esse nome novo, ninguém conhece, só você, porque foi um nome que o Senhor deu para você. Muitas vezes um casal, na sua intimidade, chama, né? Um chama o outro, não usa um nome comum, né? Usa um nome íntimo, certo? Pessoal, que os outros não conhecem. Não é isso? Só o casal conhece. A nossa comunhão com o Senhor, nossa comunhão com o Senhor te dá um nome. E aqui diz, ninguém conhece, só você conhece. Porque é sua intimidade com o Senhor, porque é fruto da sua experiência com o Senhor. E o Senhor transformou você, transforma você. Você está se tornando uma nova pessoa, por isso Ele te deu um nome novo. Não é maravilhoso isso aí? Qual é o nome que o Senhor está dando para você? Qual é o nome que o Senhor está dando para você? Quando a gente lê isso aqui, diz, Senhor, eu quero essa experiência, não é verdade? É maravilhoso, maravilhoso. Agora, vamos para um outro versículo, que vai mostrar algumas coisas a mais. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Ao vencedor, falou em coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá.
gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Olha de novo. Mas agora vamos entrar nesse versículo, mostrando nessa nossa comunhão íntima com o Senhor, nesse nosso viver, à medida que o Senhor vai nos renovando, correto? Nós, além de sermos uma pedrinha, como nós vimos no versículo anterior, material de edificação, aquele tem um passo a mais. Faloei ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus. Ser coluna. Você é coluna no santuário de Deus? Aqui o Senhor diz, ao vencedor faloei coluna. Você pode dizer, eu sou coluna. Mas não é o que nós falamos que vale. É realmente aquilo que nós somos é que vale. Como é que você sabe se você é ou não é coluna? Porque não é uma coisa teórica, é uma coisa prática. Para que serve uma coluna? Para quê? Para sustentar um peso, não é isso? E como é que você sabe se você é ou não é coluna? Você sente ou não o peso de responsabilidade na casa de Deus? Se você não sente nenhum peso, você não é coluna. Você pode dizer, eu sou coluna. Não é. Porque você não sente o peso da responsabilidade na casa de Deus. Eu não estou falando de que a responsabilidade tem que ser grande, por menor que seja. Porque tem coluna grande e coluna pequena. Mas coluna sustenta, carrega um peso, carrega uma responsabilidade por alguma coisa. Qual é o seu sentimento quanto à casa de Deus? Eu vou para a reunião, ou estando na reunião ou não estando na reunião, não vai fazer diferença nenhuma. Se é isso, você não é coluna. Quando você é coluna, você diz, eu preciso estar na comunhão, porque tem irmãos e irmãs que dependem de mim. Eu carrego no meu coração, eu tenho uma responsabilidade. Reunião de oração, participa ou não participa? Não, não participo. Então você não sabe que a sua oração é importante. Você diz, eu vou para a reunião de oração. Por quê? Porque a minha oração faz parte da oração da igreja. Não pode faltar. Está vendo? Mostra, você é coluna. Tem irmão e irmã que tem necessidade. Vou dizer, eu vou cuidar. Mas tem gente cuidando. Não interessa, tem gente cuidando. Eu sinto esse peso. É porque Deus confia a você também. Tá certo? Então você é coluna. E olha só, falou em coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Coluna não sai. Porque eu tenho responsabilidade. Tem vidas que estão sobre os meus ombros. Você quer sair? Se você não é coluna, você pode sair. Mas olha só ainda, dentro desse relacionamento com o Senhor trabalhando em nós, nos tornando novos, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. É isso que o Senhor está trabalhando. E nós precisamos saber, sabe o que Deus está fazendo hoje em você? Gravando em você o nome dele. Trabalhando em você a natureza dele.
Mas não é só o nome do meu Deus, também o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Isso é, o Senhor também grava em nós a igreja. Então você sabe, estou sendo renovado, é para isso. Mas aqui fala algo mais. E o meu novo nome. Olha só, naquele versículo anterior, foi dito que nós ganhamos um nome novo. Ninguém conhece, somente nós, porque foi o Senhor que nos deu. Aqui fala que esse, que é coluna, Deus, o Senhor grava nele o novo nome do Senhor. Significa, ele conhece o Senhor de uma nova maneira. Ele conhece um Senhor novo e ele sabe qual é esse nome do Senhor. Não é maravilhoso? Agora, vamos ver mais um item, Apocalipse 14, versículos 1 a 3. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu Pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. De novo, nós temos aqui algo novo, fala de um novo cântico. Então preste atenção. Apocalipse 14 nos mostra as primícias, né? Os vencedores que são primícias. No versículo 1 diz, olheis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu Pai. Esses que são vencedores, são primícias, eles têm o nome do Senhor e o nome do Pai na fronte deles. E no versículo 3 diz que esses entoavam um novo cântico diante do trono. E ninguém pôde aprender o cântico. Vocês se lembram, né, em Efésios, capítulo 2, que Efésios, capítulo 2, versículo 10 diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pois somos feitura dele, obra-prima dele. E a palavra grega é poema, é poema. Nós somos o poema dele. Você sabe, o nosso relacionamento com Deus é uma história de amor entre nós e Deus. Correto? Não é assim? Porque é do noivo com a noiva, da virgem com o noivo. O nosso relacionamento com Deus é um poema. Aos olhos de Deus, isso é um poema. E Deus vai trabalhando em nós. Isso é o poema. Nós somos um poema de Deus. Imagina se você perguntar para Deus, Deus, o que se me diz a respeito daquele irmão? Deus vai declamar um poema sobre o relacionamento dele com esse irmão. Deus vai recitar um poema da sua vida com ele. E como é que vai ser esse poema, hein? É uma história de amor. Será que o que está escrito do seu relacionamento com o Senhor é, o Senhor está falando, e ele me abandonou, porque foi amar outras coisas? Será que é isso que está escrito a respeito de você e de mim? Ou ele vai dizer, a minha amada me ama,
continua me amando ao longo desses anos, apesar de todas as situações. Está vendo? Poema. Mas aqui também, aqui em Apocalipse 14, fala de um cântico. Esse cântico, quem está cantando são esses vencedores. Em outras palavras, esse cântico deve ser o nosso cântico, se nós desejamos ser um vencedor. Deus canta esse relacionamento e você também canta esse relacionamento. Aqui fala desse novo cântico que ninguém pôde aprender, senão 144 mil. Amados irmãos, amadas irmãs, esse cântico é a história da nossa vida com o Senhor. E ainda mais, esse cântico está sendo composto todos os dias. Passamos por situações difíceis, mas no meio dessa situação difícil, nós cantamos para o Senhor, como Ele é a nossa força, como Ele é a nossa rocha, não é isso? Como Ele é a nossa fortaleza. Nós cantamos para Ele que nós continuamos. Por que ninguém pôde aprender? Porque isso se aprende hoje vivendo. E a história pessoal de cada um de nós. Amados irmãos, naquele dia, você deseja ou não cantar este novo cântico? E preste atenção, ninguém consegue aprender, só esses 144 mil, porque esse cântico não se aprende decorando, se aprende vivendo. Como é que está esse cântico hoje na sua vida? Você vai cantar sobre um amor envelhecido ou um amor novo a cada dia, que se renova a cada dia. Lembre-se, esse cântico se aprende hoje no nosso viver. Ninguém consegue aprender esse cântico, senão quem vive. E é um novo cântico. Está vendo? É esse relacionamento novo de amor e comunhão com o Senhor. Então, queridos, eu gostaria ainda só de acrescentar um item, baseado em Êxodo 21. Em Êxodo 20 nós temos o Senhor dando os 10 mandamentos. Daí no capítulo 21 ele começa dando lei acerca dos servos, acerca dos escravos. Então o que nós falamos sobre um novo nome, novo cântico, tudo se refere a andar em novidade de vida. Agora nós vamos falar rapidinho sobre servir em novidade de espírito. Aqui diz assim, Apocalipse 21, são estes os estatutos que lhes proporás, se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º será forro, de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era um homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo a meu senhor, a minha mulher e a meus filhos, não quero sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre.
esta lei acerca dos escravos. Aqui diz, então, se alguém compra um escravo, 6 anos servirá, mas ao 7º será forro de graça. Mas aqui nos mostra que depois de 6 anos, ele pode sair forro de graça. Mas existe aqueles que dizem assim: eu amo ao meu Senhor, eu não quero sair forro. Ele tem um direito de sair. Mas aqui ele disse: eu amo o meu Senhor, eu não quero sair. E aí, se ele fala isso, então o Senhor o levará a juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o Senhor irá furar a orelha dele com uma sovela, daí servirá para sempre. Aqui nós temos alguns pequenos detalhes que gostaríamos de compartilhar com vocês, amados irmãos. Você foi ou não comprado pelo Senhor? Tem? Você tem certeza? Tem? Certo, a palavra nos diz claramente que Ele nos comprou, né? Com o seu precioso sangue, correto? Então somos escravos do Senhor. Você se lembra quando você se converteu? Você tinha ou não desejo de servir o Senhor? Tinha ou não? Seis anos se passaram. 6, um número simbólico. Você ainda deseja servir o Senhor ou esse sentimento desapareceu? Ou diminuiu? Se o Senhor hoje perguntar para você, o Senhor perguntar para você, você ainda quer me servir ou você quer ir embora? Se você não quiser me servir, se você quiser ir embora, eu deixo você ir. Você vai? Você vai? O Senhor está deixando. Ele diz, não. Você já me serviu 6 anos. Pode ir. Eu não obrigo você. Pode ir. Você vai? Aqui tem um escravo que diz, eu amo meu Senhor. Esses 6 anos me fizeram conhecer o meu Senhor. Conhecer a pessoa, conhecer o caráter, conhecer o seu amor, conhecer sua misericórdia. Eu não quero ir embora, porque eu amo meu Senhor. Esses 6 anos me ensinaram a amá-lo. Daí o que vai acontecer? Daí o Senhor leva o escravo junto à porta, fura a orelha. Então aqui está um servo, um escravo, que serve por amor. Está vendo? Ele não é obrigado mais ele não era mais obrigado a servir porque podia ir embora. O Senhor que você conhece é um Senhor opressor, que obriga você a fazer coisas que você não quer? Mas você está servindo? Você está servindo? Eu não quero ir embora. Eu amo meu Senhor. Eu quero servi-lo para sempre.
compartilhando isso com irmãos em diferentes lugares, né? Contamos sobre a história de nossos irmãos em Cristo ali na China. Quando o comunismo entrou, eles foram presos e foram julgados. E no julgamento, a questão era muito simples. Se você negar a Jesus, você está livre. Se não negar a Jesus, 30 anos de trabalho forçado para ser reeducado. Isso ocorreu nos anos 50. Nos anos 80, 30 anos depois, as condenações eram em torno de 30 anos. 30 anos depois, eles cumpriram a pena e eram levados de novo para julgamento. E o juiz decidia baseado no seguinte item: vamos ver se ele foi reeducado. Vamos ver se ele mudou de ideia. Depois de 30 anos, né, assim, você agora nega Jesus ou não? Você sabe qual foi o testemunho dos irmãos? No dia que eu conheci esse Senhor, que eu conheci a salvação, eu decidi segui-lo. E minha decisão não foi de segui-lo por 30 anos, foi de segui-lo por toda a minha vida. Eu não vou negar o meu Senhor. Então, mais 30 anos, não tem problema. E você, querido irmão, você tem liberdade de servir o Senhor. Está servindo? Nós estamos tocando agora a realidade de serviço, é um serviço em amor. O Senhor deseja que o serviço nosso seja em novidade de espírito, em outras palavras, seja por amor. Então, olha só, aqui nós temos a história de um servo que diz: eu amo meu Senhor, eu não quero sair forro, eu vou servi-lo para sempre, porque Ele é digno disso. Ele merece eu dar minha vida para Ele. E olha, atenção, duas coisas que então tem que ter uma característica, baseado aqui, a característica de um servo, de um escravo apropriado, adequado e fiel. Primeiro, esse escravo era levado junto à porta, certo? Então, os escravos naquela época, eles não iam estar misturados com os convidados, com a família do Senhor. A função deles era estar ali junto à porta, para ali junto à porta receber as ordens. Está vendo? Então, primeiro, a posição de um servo é junto à porta. Em outras palavras, estar disponível para o seu Senhor. Então, quando o Senhor olha, você olha, ali tem um escravo junto à porta. Isso significa, ali tem alguém disponível. Você está disponível? Segundo ponto, furou a orelha, está pronto para ouvir as ordens. Não adianta estar disponível, mas não obedecer às ordens. Entende? Hoje há muitos escravos que não estão junto à porta, não estão disponíveis para o Senhor. E existem muitos escravos que não têm ouvidos abertos à palavra do Senhor, às ordens do Senhor. Mas esse escravo que ama o seu Senhor, ele é marcado, ele está ali disponível e com ouvidos abertos. Servir em novidade de espírito. Andar em novidade de vida. Esse é o coração de Deus. Nessa noite, o que nós fizemos foi abrir, desvendar o coração de Deus.
qual vai ser a nossa reação para com o nosso Senhor? Depende de você. E só de você. Amém? Que o Senhor possa abençoar a todos nós. Que sejamos achados novos a cada dia. Andando em novidade de vida e servindo em novidade de espírito. Jesus é o Senhor. Amém?